Mas vamos lá. Maravilha, valeu por você ter aceitado o nosso convite aí, mestre Hudson. Se Que apresenta é aí pro isso. pessoal, de onde você está falando, o que que você faz, que eu já te conheço já tem um tempinho, né, mas o pessoal ainda não te conhece Verdade. aqui, né? Se Então, apresenta aí pro pessoal, por favor. primeiro, boa noite, Ibra. Obrigado aí pelo convite. Eu sou advogado, eu tenho especialização em ciências criminais, apesar de poucas pessoas saberem disso. Tenho mestrado em Direito Público. Trabalho ultimamente, muito com direito digital e direito tributário e constitucional. Trabalho muito nessas áreas mais peculiares, vamos dizer assim, de formação legislativa, decisões governamentais. E aí, então esses temas estão sempre na pauta, essa que é a realidade. Uhum. E essas questões constitucionais, eu convivo com elas há muito tempo. E a principal característica dessas questões, é a dificuldade de explicar isso para o grande público. Sim. E a gente precisa entender que, de fato, é difícil. Eu escuto muito, eu já escutei diversas vezes, que é como se fosse um dialeto diferente, um mundo diferente, e a gente está lidando com a vida das pessoas com uma língua que não existe na vida real. Isso que é Uhum. verdade. Então é importante esses espaços. Eu fiquei feliz com a oportunidade aqui, eu gosto do Antifrágil, porque a gente tem a proposta, né, é exatamente sair desse palco de debate de Uhum. boteco e tentar entender a coisa com um pouco mais de frieza, mais Sim. pragmatismo. Acho que é um momento relevante para a gente abrir essa discussão nesses termos. Show de bola, mestre. É exatamente isso que você falou. Nosso objetivo aqui no Antifragem Tudo sempre foi debate sério e independente goste ou não, tem a torcida de um lado ou não, o fato é o que é, né? É o que está ali, pronto. A gente não tem lado, a gente quer fazer a coisa certa sempre e ganhar dinheiro sempre que possível, ou né, entender esse lado do mercado também, mas também fazer a coisa certa e entender o que que é, o que que de fato que é, o que foi certo e o que não foi errado, né? E É. agora essa parte do direito público aí que a gente vai discutir aqui agora, eu já vi até Hum. assim, que a maioria até dos próprios advogados não sabem, né? Falam muita besteira, não entendem o que está falando, etc. Né? Nossa, é difícil. Então, primeira coisa, mestre, sobre essa decisão do Fachin em si, sem falar que hoje teve uma votação ali que foi levada para a plenária, né? Depois a gente vai discutir Hum. o que que o próprio Gilmar Mendes votou, o que que o Lewandowski votou, né? Uhum. Aquele outro, como é que é o nome, que entrou mais Cássio recente, Nunes. o Cássio Nunes, né? Mas do Hum. Fachin, a primeira decisão dele de fazer como é que chama a decisão dele lá? Não é anular a palavra, A palavra é anular. Na verdade, ele anulamento, anulou né? as decisões, declarar a incompetência de Isso. Curitiba, né? No primeiro momento, o fato dele anular isso é uma decisão maluca, é uma decisão correta, isso tem embasamento jurídico mesmo, é meio do caminho. O que que você acha disso em termos jurídicos? E o que que a decisão significa? Lula está inocente, Lula não está inocente, só com essa decisão do Fachin. Agora daqui a pouco a gente vai falar o que que Uhum. aconteceu hoje também, né? Sim, sim. Se me permite, deixa eu dar um passo para trás para dar um passo para frente. Lógico. Uma coisa que é importante de falar, e é curioso como isso não é claro para muitas pessoas, e é importante esclarecer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, ele não é um órgão exclusivamente jurídico. Ele é um órgão jurídico e político. Ele é representante de poder. Né? Quando a gente fala em termos de poder, de legislativo, executivo, e quando a gente coloca o judiciário, o STF ele é um órgão destacado dos demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o STF, na sua natureza, ele toma decisões políticas. E quando as pessoas falam assim, mas isso está errado, olha, se está errado no mundo ocidental inteiro. Porque todas as cortes constitucionais do mundo ocidental, o mundo oriental não tem a menor ideia de poder falar. Mas todas as cortes constitucionais do mundo ocidental, elas são cortes políticas e jurídicas. Cada qual com o Uma, seu tipo de formação. Uma coisa que foi até interessante, um dos motivos, pessoal, se vocês entenderem, até porque eu chamei o Hudson para debater, que a gente tem um grupo de WhatsApp de membros e estava tendo essa discussão e alguns fizeram uma opinião que não, eu achava até que fazia sentido de ter que ser concursado para virar juiz do Supremo Tribunal Federal. Aí o É. Hudson trouxe uma informação que eu não sabia,
que em lugar nenhum do mundo ocidental é concursado. É uma indicação política, né? É um órgão político mesmo. Então isso não é em qualquer país. O país sério, o país que é uma zona igual ao Brasil, mas todos são assim. Não é um problema do STF ser assim, são outras coisas que acontecem por trás. Né? Exato. E tem um detalhe que é interessante, nesse ponto, né? Esse modelo que nós temos no Brasil, ele é um modelo copiado descaradamente dos Estados Unidos, tá? Copiado, assim, eu falo com os meus alunos, não é parecido, é igual. Sabe o Ctrl-C, Ctrl-V que a gente fala que não pode fazer? Então, a gente fez. É idêntico. E a diferença é que lá nos Estados Unidos, esse pragmatismo, esse viés político da Suprema Corte, ele é muito claro. Ninguém tem dúvida disso. Então, tanto é que nas últimas eleições presidenciais, nas últimas não, eu vou corrigir, na eleição que o Trump ganhou as eleições, uma das pautas da discussão era, a gente precisa debater quem que vai ser o próximo presidente, porque ele vai eleger um número grande de juízes da Suprema Corte. Por quê? Lá é claro, o presidente republicano vai colocar na corte um juiz republicano, o presidente democrata vai colocar na corte um juiz democrata. Isso não tem discussão. Então, quando eu vejo aqui, no Brasil, alguém questionar assim, mas o Fachin foi colocado lá pela Dilma. Aí eu quero que ele continue. Assim, me explica o que isso tem, qual que é a implicação. Porque é assim no mundo inteiro. Se você vai colocar alguém nesse lugar, você vai colocar alguém completamente alinhado com você. Eu não entendo qual que é a nossa surpresa em relação a isso. Mas a nossa surpresa vem dessa ideia de que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão político, e ele é. E ele toma decisões políticas o tempo inteiro. Né? Só para dar um exemplo de como que às vezes a gente debate no vento, recentemente o STF decidiu uma causa que para quem é empresário é um negócio muito relevante, que é a questão do ICMS incluído na base de cálculo do PIS/COFINS. Era tributo incidindo sobre tributo. Calculava-se um tributo tendo por base um outro tributo. Era um, sei lá, um ornitorrinco, um negócio absurdo. E o STF falou, olha, não está errado, isso está errado. E todo mundo ficou feliz, porque você está errado, então tudo que a gente pagou para trás, a gente pode reaver, porque eu paguei a mais, aí a CVF não pode não. Ele decidiu, e por que ele decidiu? Porque a AGU falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para poder pagar isso. Então ele vira, politicamente, sem nenhum argumento jurídico, vira e fala assim, olha, não vai poder pagar. Ponto. Percebe? Então assim, o STF ele age politicamente o tempo inteiro. Tem hora que essa ação política aparece mais na televisão, tem hora que ela aparece menos, mas ele faz isso, está na gênese. Então, esse é o primeiro ponto. Alguns ministros, eles vão mudando de lado, né, durante o mandato dele. Dá pra você ir percebendo isso. Às vezes ele foi colocado lá por um cara, às vezes mais direita, mais esquerda, e de repente, do jeito que ele está articulando isso nos bastidores, ele começa a ir mais para o outro lado, depois ele volta, ele não fica para sempre só na mesma linha, não, né? Depende da negociação nos bastidores. O caso do Joaquim Barbosa, já aposentado, e o caso do próprio Fachin são bem emblemáticos nesse sentido, né? Joaquim Barbosa foi colocado pelo Lula, e foi um dos carrascos do PT na ação do mensalão, né? E o Fachin é lavajatista, rasgadamente. E ele foi o curso do processo inteiro. E uma das coisas que a gente vai entender aqui agora, hoje, que, por incrível que pareça, essa decisão do Fachin era uma decisão para salvar a Lava Jato mesmo, né, pelo que tudo parece, e para aliviar a barra do Moro. Só que no plenário, quando chamou o Gilmar e o Lewandowski, ele, talvez a coisa vai ficar mais feia do que parecia, né? Mas a intenção dele era realmente salvar, né? Esse é o ponto. Que não, e não desincriminar o Lula, né? Na verdade, ele não queria isso. Só que o que aconteceu, né? Explica pra gente, o que ele tentou com isso aí, mais ou menos, assim? O que era juridicamente a manobra ali? Qual que era? Aonde a confusão começou? Né? Como eu falo assim, a gente entende o fundamento, a gente consegue chegar nesse ponto, né? Aonde a confusão começou? No momento em que deflagra a Operação Lava Jato, ela tem um apreço popular muito grande. Afinal de contas, que cidadão não quer combater a corrupção? Acho que acho que nem o corrupto tem coragem de falar que não quer combater a corrupção. Esse discurso cola muito, ele é muito fácil de pegar, né? Porque ninguém tem coragem de falar que está errado. Então, qual que foi o movimento? Esse primeiro momento, ela ganhou um braço muito grande. E aí entra uma discussão que ela é difícil de jogar, como eu falo na mesa do boteco, que é a discussão de competência. Por quê? Eu faço um raciocínio bem simples. Eu moro em Belo Horizonte.
que lógica tem de eu ser processado em Curitiba? Uhum. Aparentemente não faz o menor sentido. Isso seria um contra... Você imagina a balbúrdia do Poder Judiciário se eu pudesse ser processado em qualquer lugar? Aí eu cometo um crime na Bahia, a prova está lá e um juiz do Rio Grande do Sul pudesse me julgar? Não faz sentido. Aí você cria uma série de regras para definir quem é o juiz que pode julgar e quem é o juiz que não pode julgar. Isso organiza os processos. E, obviamente, como tudo em direito, tem uma regra e 72 exceções. Faz parte do jogo. Então você entende a regra e começa a entender as situações em que uma coisa ela vai excepcionar a regra. E a grande, né, o ponto de discussão desse grande processo era o que a gente chama de conexão. Quando um caso está conectado com o outro, então o mesmo juiz começa a julgar situações que normalmente ele não julgaria. Então, fazendo um exemplo bobinho. Você, acho que está em Brasília ou está em Goiás, né? Estou em Goiânia. Hoje eu estou em Goiânia. Você está em Goiânia. Você está em Goiânia e eu estou em Belo Horizonte. Pode ser que a gente pratique um crime junto. E aí, nesse caso, um único juiz vai julgar nós dois. Então, algum de nós dois vai ser julgado fora do lugar onde estava. Essa é a questão. A questão toda começou aí. Só que a nossa conduta tem que estar conectada uma com a outra. Esse que é o ponto. Aqui que começou a discussão. A discussão toda começa assim, pera lá. Qual era a conexão da conduta do Lula com o que começou a ser julgado lá na Lava Jato, que era um esquema de lavagem de dinheiro de empresas, que era a OAS, um outro consórcio de empresas, que lavavam dinheiro em contratos públicos com a Petrobras. Essa era a discussão. E aí qual que é o ponto? Entre o primeiro ponto, que vai chegar lá no STF, a vaidade humana. O ser humano é vaidoso, e alguns membros de poder tendem a ser mais vaidosos ainda, isso aqui é verdade. O negócio ganhou um corpo gigantesco. Aí você imagina a dimensão que isso cria. Você começa a ver os caras dando palestra no exterior. Sabe, a gente precisa ser prático. Vamos dimensionar, vamos ser prático. Em 2017, se eu não estou enganado, o 16 ou 17, um desses 2 anos, eu estava num grupo que organizou um congresso e nós chamamos o Dallagnol para dar palestra. O cara estava no ápice, era a bola da vez. E aí, a gente falou que pagava 20 mil reais para ele dar a palestra. Ele falou, por 20 mil reais eu não vou na esquina. O passe aumenta. O passe aumenta. E quanto mais você está no holofote, o passe aumenta mais. Você entendeu? Então, houve ali uma confluência para poder manter todos os processos ali. Entendeu? Por quê? Porque isso dava corpo. Uma coisa é você julgar um caso, outra coisa é você julgar 70 casos. Todos envolvidos, todos com a mídia em cima, todo mundo. Entendeu? E aí começou essa discussão. Naquele momento, a Lava Jato era inquestionável, ela era um trator. Era muito difícil falar. Quando o processo foi para lá, eu fui um dos que falei. Foi um dos que falei, olha, ele não é competente, né? Foi mal, não é. Aí o povo, aí é petista. Mais um comunistinha querendo criar, querendo livrar a cara do Lula. Mas passou. E essa era a questão. O contexto era assim. E a gente percebe hoje que eles trabalhavam muito com a imagem que isso tinha no público. E vamos combinar, é do jogo. Tá? Quem nunca fez, quem nunca viu, e o dia que você conseguir aparecer no Jornal Nacional, no dia seguinte você vai se aproveitar disso, seu passe vai aumentar também. Não vamos tacar a pedra não, porque o dia que a gente estiver lá, a gente vai pular no barco junto. E aí, e foi mantendo. Foram mantendo, foram aglutinando cada vez mais competências, fazendo um que hoje, né, hoje foi discutido no STF, chamado de juiz universal, como se um único juiz fosse competente para julgar todos os processos do mundo. Mas por causa disso, porque tinha pano, tinha estrutura, tinha muito, era muito fácil de sustentar aquilo tudo. Entendeu? Então, de forma prática, o Fachin não está errado. Realmente, a competência não era do Moro, né? Então, aqui a gente tem algumas bizarrices aqui, né? Primeira coisa, o Moro, durante uma época, virou um herói. Hoje, já algumas pessoas, depois que, como ele virou um herói muito da direita, da Lava Jato, que é quem elegeu o Bolsonaro, depois ele brigou com o Bolsonaro, ele perdeu um pouco esse heroísmo dele recente. Mas ficou no limbo. Exato, está no limbo ali, né? Mas até então era um herói, né? Só que, do ponto de vista prático, se a gente for falar a verdade, é um herói que
não fez do jeito certo, né? Isso a gente sempre percebeu, né? Até a própria questão do triplex e do sítio de Atibaia ali, não que eu não acho que tenha coisa errada, ele acha que tem. Mas você vê que é um peso e uma medida muito diferente de outras coisas. Se ele quisesse incriminar, chamar, então vou pegar o caso lá do Aécio, lá de Minas Gerais, e vou trazer aqui para Curitiba também. Ele tinha provavelmente muito mais coisa para pegar também do que só um sítio Atibaia e um triplex ali no Guarujá, né? O Instituto Lula, sim, o Instituto Lula, eu acho que tem coisa muito grande ali por trás, né? Estou dando 2 exemplos menores só para levar isso. Então, por mais que a gente goste do que talvez o Moro fez, o objetivo da Lava Jato toda, etc., a coisa passou do limite e forçou a barra, né? É isso que aconteceu de fato e legalmente passou do limite e tem fundamento, né? O que irrita só é isso acontecer agora, depois de tanto tempo, e talvez ter que anular tudo para trás, e a gente entrar naquela discussão inteira de novo, aquela insegurança, né? Mas isso pode acontecer, né? Exato. Qual é o ponto? A época tinha muita coisa e tinha muita pressão. E quem acha que juiz não sofre pressão externa é ingenuidade. Sofre. Se coloca no lugar do cara. Pensa lá o cara que é desembargador do TRF4. País inteiro lá, 700 repórteres, gente de fora do país, câmera, ao vivo, porque hoje a TV Justiça hoje virou um reality show, né? Tudo transmitindo ao vivo, um monte de faca apontada pra você. Se você acha que esse cara tá decidindo tranquilo, não tem jeito, ele não tá. Ele não tá. Essa que é a realidade. Entendeu? A gente tem, às vezes a gente bate no cara, mas se coloca no lugar para entender o tamanho da pressão que esses caras passaram. E naquele momento, a Lava Jato era uma unanimidade. E esse ponto é importante. A Lava Jato era uma unanimidade. Bater contra ela era só aquele petista maluco. Aquele cara raivoso. Porque nem até os caras dentro do próprio PT deram uma afastada, calaram a boca um pouquinho, porque era muito descarado. E esse é o ponto. Entendeu? Que às vezes é difícil. Se criticar a Lava Jato não significa dizer que tá tudo certo. Não, tem rolo, mas tem rolo um atrás do outro. É aquela história que o Teori Zavascki, que é falecido ministro, ele usou uma frase que foi sensacional. Ele falou, na Lava Jato, cada hora que você puxava uma pena, sai uma galinha. E é verdade, o negócio é terrível. Mas isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. É simples assim. A gente não está questionando aqui a inocência do Lula, ou do PT, ou de quem foi. Isso é óbvio, todo mundo sabe que tem um monte de rolo ali por trás, um monte de... Exato. Mas que foi feito algumas coisas do jeito errado e agora vamos pagar o preço disso, provavelmente né? É isso que, em resumo, em bom português é isso, né? Aí a vaidade ficou grande demais e faz parte, a autoridade ela é vaidosa, a gente sabe disso. Nesse ponto, imagina a pessoa que está no olho, né, no centro das atenções, isso infla ainda mais, é claro. E aí eles forçaram a barra, confiando, e esse é o ponto, e quase deu certo, tá? Só para fazer quase deu certo. Mas passou assim, muito pertinho de dar certo. Confiando na opinião pública, que a gente ia manter, porque é muito difícil criticar a estrutura. Confiando na opinião pública. E foram levando, e o negócio foi dando certo. Foi dando certo. Só tem um problema, né? E quem já leu o Cisne Negro ri da cara dessas coisas, né? A gente não controla tudo. Né? Aí vem um ser humano que ninguém nunca viu na vida atrás de um maldito computador e hackeia as mensagens dos caras. Isso começou a degringolar o negócio. Se esse fato não tivesse acontecido, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, eu te garanto. Nós não estaríamos tendo essa conversa hoje. Mas hackearam... As conversas do Moro e do Dallagnol ali, você fala, né? E daquele grupo de procuradores. Porque ali o negócio começou a ficar descarado. Por quê? No momento em que era só a defesa do Lula e os defensores públicos do Lula que questionavam a postura dos agentes, era grita de quem estava apanhando. Passa batido. Agora, no momento em que eu tenho algo documentado, áudio, texto, mostrando aquela ação concertada, e eu sempre falo assim, basta se colocar no lugar, você não precisa de saber teoria do processo. Se coloca no lugar, você imagina, você gostaria de ser processado num ambiente onde o juiz e o promotor estão trabalhando juntos? A probabilidade de dar errado é gigantesca, porque o ser humano é do ser humano. Eu não falo que o que eu fiz é ruim, se eu produzi,
junto com o Ministério Público a prova, eu não vou falar que aquela prova é ruim. Então a chance de dar errado para o réu é gigantesca. Então isso ficou muito descarado e começou a dar uma baqueada. Começou a ficar feio. E aí toda aquela imagem... Teve uma história de que alguma mensagem dessa foi adulterada, não teve um negócio assim? Eles tentaram levantar essa bola. E eu não duvido. Eu não duvido que uma coisa ou outra possa ter sido editada para ficar mais emocionante. Afinal de contas, faz parte do jogo, né? Você está lidando com o meio de comunicação e tal. Ele não vai fazer o negócio seco, ele vai fazer de tal forma que chama atenção, que fique chamativo. É aquela coisa. Eu falo assim, quem já atuou em qualquer caso que foi noticiado pela imprensa, e eu já participei disso 2 ou 3 vezes, é muito engraçado, porque você olha para dentro e fala assim, não, mas o processo não é esse, cara. Não é isso que está acontecendo lá, não. Mas é o que eles noticiam, porque é o que vende, né? Os caras vivem de vender, então eles precisam fazer alguma coisa que seja atrativa. Então, que teve alguma edição, eu não duvido. Eu desconheço, mas eu não duvido. Mas fato é que tinha, quando começou a aparecer até áudio, começou a ficar muito feio. E aí toda a imagem construída começa a dar uma desmoronada. Começa a ficar ruim, entendeu? E aí acho que a gota d'água, e acho que esse ponto é o principal para a gente chegar na decisão que a gente quer discutir, a gota d'água é entrar ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, há uma semana e pouco atrás, surge no bojo dessas conversas aí a menção de uma atuação de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que é a Carmen Lúcia, para poder intervir de modo muito pouco republicano no resultado de um cumprimento de uma decisão no âmbito da Lava Jato. Aí isso já começa a bater no STF. Enquanto eu estou batendo no outro, tá tranquilo. Mas isso começa a pegar na imagem do próprio Supremo Tribunal Federal. Entendeu? E aí, na minha percepção, ali foi onde a coisa começou realmente a azedar. E você há de concordar comigo que hoje o Moro já não é uma figura pública tão relevante assim mais? Convenhamos. Exatamente por causa disso que você falou. Ele se desagrada com a esquerda e se desagrada com a direita, né, que é a mais bolsonarista. Então, ou seja, no final das contas... com a classe política também, principalmente. Né? Os políticos, por conta da Lava Jato, odeiam ele também. Então, exato. Eu conversava com uma pessoa essa semana assim, será que o Moro candidato? Eu falei, olha, a minha percepção é, se ele candidatar para o executivo, ele vai apanhar muito. Se ele candidatar para o legislativo, ele pode ganhar. Mas quando ele chegar lá, você imagina aqueles caras, agora você é igual a gente. Eu tenho até dó. Mas, e acho que nem faz sentido, não. Parece que ele está advogando para a Odebrecht agora, né? Está rachando ganhar dinheiro. Inclusive, para a empresa que ele processou, ele está advogando agora. Né? Na verdade, foi uma consultoria que organiza, em parte, essa parte de compliance de outras empresas, tantas tal qual a Odebrecht. Então, assim, é até bem esquisito, assim. Na verdade, ele tem essa característica, né? Assim, que foi onde ele começou a ser questionado quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, né? O povo questionou, falou, mas convenhamos que as suas decisões foram fundamentais para ele ganhar a eleição. E aí agora você vira ministro dele, fica aquele questionamento. Então, veja que a imagem dele foi ruindo, a Lava Jato ainda é muito forte, mas ela foi degringolando e perdendo muita força por causa desses excessos, vamos dizer assim. E aí, os próprios procuradores da Lava Jato também deram uma capengada, também perderam a força do discurso, também perderam parte desse apoio. E um dos motivos que impulsionou isso tudo foi essa perda de apoio do Moro. Quando o Moro sai da base da direita, ele começa a perder apoio e isso conflui com aqueles áudios, né, com aquele hackeamento de informações. Uma coisa pega junto com a outra e dá uma bagunçada. E a imagem deles ficou ruim. Então, ou seja, aquela pressão de votar contra a Lava Jato, ela diminui. Basta a gente ver o movimento do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi subindo o tom contra a Lava Jato. Quando era mais difícil falar, ele ficava mais na dele. Agora, a Lava Jato às vezes, né, no início. Agora, a tranquilidade que ele tem de falar que o negócio é um esquema criminoso é sintomática. E a gente pode falar qualquer coisa do Gilmar, menos que ele não sabe ler o contexto. Ele sabe. Então, hoje ele pode bater à vontade, não machuca, vamos dizer assim. E aí, beleza. Esse é o ponto onde nós estamos. Vem o Fachin. Quem é o Fachin nesse contexto todo? É importante a gente saber. O Fachin, ele tinha entrado no Supremo Tribunal Federal na primeira turma, e aí o Teori Zavascki morreu naquele acidente de avião,
e abriu a vaga na segunda turma, e o Teori Zavascki era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O Fachin pede para poder mudar de turma e só tinha uma única vaga, era do Teori, exatamente porque ele ia cair, a Lava Jato ia cair no colo dele. Não sei se esse foi o motivo principal, mas era uma coisa descarada. Quem assumisse aquela cadeira assumiria a relatoria dos processos da Lava Jato em segunda turma. Uhum. E ele assim o fez, e desde então os votos dele são rasgadamente a favor da manutenção de todas as decisões da Operação. Manutenção é manter, né? Quando você fala manter. Assim, o que foi decidido lá vem sendo consolidado. Inclusive, o Fachin praticamente negou todos os habeas corpus que o Lula impetrou. Todos! Então, assim, só para a gente ter uma ideia, e não só dele, de outros acusados, de ações conexas, porque a gente às vezes não tem nem dimensão do tamanho do negócio. Né? A gente vê um ou outro réu que é o que publica, mas é uma lista gigantesca. Então, assim, só pra você ter ideia, eu aqui em Belo Horizonte, eu conheço 2 advogados que atuam na Lava Jato em processos de pessoas que a gente nunca nem ouviu falar na imprensa. E os caras estão lá processados. Então, assim, é gigantesco. E eles vinham mantendo com regularidade. E lá, você tinha uma composição que era bastante favorável às decisões da Lava Jato. Né? E aí, bom, nesse contexto todo, ele chegou. Esse habeas corpus que foi decidido, que a decisão saiu ontem, ele foi impetrado em 2018. Pensa na maluquice. Aí, ele decidiu... Não, mito, essa foi a suspeição. Ele foi impetrado em 2020, no ano passado. Uhum. Só que antes de estourar esses áudios. Aí, a suspeição do Moro foi arguída em 2018. Só que os áudios saíram só agora. Se a gente concordar comigo... Explica pra gente o que é suspeição depois. Beleza. Não tá muito claro, não. Vamos lá. E isso é importante. E por que é diferente? Por que um processo, quando trata da competência, ele tem um peso, e o outro processo, quando trata da suspeição, tem outro peso completamente diferente? Porque eu tô falando para você explicar, porque o fato de o Gilmar Mendes querer colocar o Moro nessa suspeição mesmo e não deixar passar isso igual o Fachin queria fazer, pode deixar a coisa muito mais séria e mais empipinada, né? Só que a gente precisa entender o que é isso. Sim. Porque quando o juiz é incompetente, quando se declara que o juiz é incompetente, é porque se conclui que aquele juiz não estava legalmente investido da função de julgar naquele processo. Então esse é um juiz incompetente. Que era o que o Fachin queria. Que é o resultado final da decisão do Fachin. Essa decisão, por entendimento, que já é repisada há muito tempo na justiça, a gente não está falando de uma novidade em si, e esse fato, ele não vicia o processo em si. Percebe? Então, assim, ele não impede que você reaproveite o processo. Esse que é o ponto. Por quê? Porque, teoricamente, se a gente parar para poder pensar, as pessoas estavam ali agindo de boa fé, entre aspas, né? Vamos pensar assim, e, agindo de boa fé, houve uma decisão de uma hierarquia superior de um órgão da justiça que entendeu que aquele juiz não devia ser, não devia atuar não aquele juiz, aquela pessoa, tá? A gente precisa entender que, eu falo muito com meus alunos, a competência está na cadeira, não na pessoa. É aquela cadeira. Então a competência é da vara, a competência é do tribunal, não da pessoa. A pessoa pode ser o João, a Maria, a Joaquina, não interessa. Uhum. Então se decidiu que aquele local não era o local correto de decidir. Então eu aproveito o processo inteiro, mando para o juiz competente, que eu entenda competente. No nosso caso, vamos imaginar que a discussão era se o processo ia tramitar em BH ou em Goiânia. Começou em BH e aí o STF falou, não é BH, é Goiânia. Então manda para o juiz de Goiânia e o juiz de Goiânia está com o barco. E a vida segue. Muito, muito diferente ao juiz suspeito. Porque o que é essa suspeição? Esse termo, e aí é um problema do direito, porque a gente usa termos da linguagem comum para dar um sentido completamente diferente. Suspeito é aquele juiz que tem interesse pessoal no resultado do processo, ou que de alguma forma manifesta não ter imparcialidade, ou seja, distanciamento para poder julgar. Esse interesse no processo, ele pode ser das mais variadas formas. Então, por exemplo, teoricamente, para a lei, né, se o juiz aconselha uma das partes, ele não pode julgar mais.
Por quê? Se eu estou aconselhando uma das partes, eu estou direcionando o raciocínio. Eu estou te orientando a como fazer. E logo, eu não tenho mais esse distanciamento. Eu já não vou tratar as duas partes como iguais. Eu não tenho condição de julgar uma pessoa que é minha amiga. Eu não tenho condição de julgar o meu inimigo, por obviedade. Todos esses elementos atingem a parte da pessoa do magistrado, da pessoa do juiz. E basta a gente pensar na gente mesmo. Você acha, você é médico, se eu não estou enganado, me corrija, mas o Código de Ética Médica impede que o médico realize procedimento entre ascendente e descendente. Por quê? Você não tem emocional para poder fazer isso. Não tem jeito. É da subjetividade do ser humano. Você vai conseguir operar. Acho que ele não proíbe, ele só sugere nesse caso, né? Tem filho quando é filho, né? A filha não sei, talvez proíba. Porque você imagina qual que é a sua sobriedade para poder enfiar um bisturi na barriga de um filho. Não tem jeito. Aqui é a mesma coisa. Quer dizer, quando atinge a subjetividade, é muito difícil de você esperar. E aí já. Então, esse juiz, ele tá viciado. Ele tem uma conduta viciada. Isso é do ser humano. Ele não é o Moro, não sou eu, é qualquer pessoa. Esse é que é o ponto. E aí é onde começa o problema. Se esse juiz é suspeito e ele não se declara suspeito, fica pior. Entendeu? Por quê? Porque aí a conduta dele fica ainda mais maculada. A conduta dele fica ainda mais pichada. Por quê? Porque você não poderia julgar e bater o pé e falar eu quis julgar. O que mostra ainda mais interesse. Ver se a gente entendeu aqui, certo? Até onde a gente chegou até agora. Basicamente, o Fachin queria declarar que o Moro, a vara dele lá de Curitiba, era incompetente para julgar esse caso. Então, anular as decisões até agora, mas não considerar ele suspeito. Manter tudo que foi levantado de prova até agora, tudo que foi julgado, etc., para continuar sendo julgado lá em Brasília, né? Só que hoje o Gilmar levantou a questão da suspeição do suspeito, junto com Lewandowski, a Carmen Lúcia, acho que tá em cima do muro, talvez ela não volta, né? E aquele novo lá, Cássio Nunes, pediu um tempo para ele estudar o caso, né? Se esse caso, se ele realmente for suspeito, aí além de mandar tudo para Brasília, passa a régua em tudo que aconteceu antes e começa do zero, né? É basicamente isso. Até os acusados ali podem ser soltos, tipo o que tem Eduardo Cunha e Companhia Limitada, né? O Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht, etc. Teoricamente, todo mundo poderia ser liberado para começar a jogar do zero. Exato. Qual que é o ponto? Ao contrário do que muita gente achou, o Fachin, quando toma essa decisão na segunda-feira, ele quer salvar a Lava Jato. Por isso que quando eu falei, e às vezes algumas pessoas não entenderam, eu falei assim, gente, essa decisão ela é uma pegadinha. Por que ela é uma pegadinha? Porque a pretexto de anular as ações do Lula, ele joga, e eu até postei nos stories do Instagram, muita gente veio me perguntar assim, me explica, porque estava difícil de entender mesmo. Eu peguei a penúltima folha da decisão e recortei um parágrafozinho só. Falei assim, gente, a pegadinha tá aqui, ó, no finalzinho. Qual que era a pegadinha? Quando eu declaro incompetente a vara e anulo todas as decisões e jogo para Brasília, ele falou assim, perde o objeto, que é uma palavrinha também típica nossa e que às vezes pode fazer pouco sentido para as pessoas. O que é o processo perder o objeto? É não ter mais o que julgar. Se eu não tenho mais o que julgar, eu não decido. E não há decisão. Então, imagina, por exemplo, assim, um exemplo bobo. A gente está discutindo a propriedade de um carro. Ok. Aí, esse carro, ele deu perda total. Ele acabou, não existe carro mais. Então, perdeu o objeto da discussão. Porque não existe mais o bem a discutir. Se eu declaro que perde o objeto, então eu não vou mais declarar o Moro suspeito, eu não vou falar nada. Eu vou ficar calado. Não existe o que julgar mais. Então, o que isso faria? Se ele não toma isso, se eu forço o julgamento sobre a suspeição ou não do Moro, eu posso levar não só a anulação de um número infinito de processos, mas a anulação do processo inteiro. Não reaproveitamento de provas. Nada. Porque se o juiz é suspeito, tudo que está ali está viciado.
Então não aproveita nada, começa tudo do zero. E começar do zero, na prática, a gente está falando do Lula, está falando de um cara de mais de 70 anos. A prescrição dele corre pela metade. Na prática, é como se não tivesse mais nada para poder fazer. A chance dele ser condenado a nada sobe substancialmente. E a Lava Jato perde completamente a credibilidade. Porque você é de concordar comigo que se o Moro é suspeito para julgar o Lula, ele é suspeito para julgar todo mundo que estava do lado dele. Você imagina, se coloca no lugar do réu, lá do presidente da Petrobras, que foi condenado na época. Fala, opa, eu era de confiança do Lula. Se os caras queriam bater no Lula, imagina em mim, que era um peixe menor. Uhum. Então ia gerar um efeito em cascata que podia gerar, podia gerar a anulação fatal de tudo. E aí essa anulação de tudo, você está pegando sentenças de 10 anos, 15 anos, 9 anos, de gente que está cumprindo pena. Você está entendendo? Então, quando ele faz isso, ele está salvando a Lava Jato. E foi muito interessante, eu vi petista comemorando, vocês não estão entendendo. Por quê? O processo do Lula nunca tramitou tão rápido quanto tramitou lá. Não sei se você se lembra. A apelação do Lula foi colocada em pauta em 30 dias. Quem conhece a Justiça Federal sabe que isso é bizarro. Um processo da Justiça Federal, para poder pautar uma apelação, demora 2 anos. Então, se eu mando tudo para Brasília com as provas todas prontas, dependendo do juiz que caísse, ele podia estar condenado de novo em 60 dias. E podia estar pautado em mais 4 meses no TRF, dependendo da mão de quem cair, para ele estar condenado em segunda instância de novo e estar barrado pela lei da ficha limpa de novo. A peça, o xadrez ainda não ia estar totalmente formado. Agora, se o Moro é declarado suspeito, aí acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Então depende dessa votação amanhã. Continuar. Entendeu? Por causa disso que ele declara a perda de objeto. O Gilmar Mendes ficou furo da vida, porque ele cresceu, obviamente, e forçou a pauta. E aí, de novo, aquelas filigranas. E aí falou assim, ele fez, mas se o Fachin declarou que perdeu o objeto aquela decisão, aquele processo, estava discutindo a suspensão do Moro, o Gilmar Mendes pode forçar e colocar isso para jogar? Pode. Porque a decisão do Fachin, ela é única, ela é só dele. Ela tem que ser confirmada pelos demais. Entendeu? Então ele pode forçar a barra. E aí gera mais um dos muitos ornitorrincos que a gente tem na justiça brasileira. Porque você pode ter 2 decisões antagônicas. É um negócio meio esquisito. Mas, dependendo dos interesses, eles travam a deliberação em plenário da decisão do Fachin para poder forçar o julgamento da suspeição do Moro, porque se passar, aí essa parte da decisão dele que perde o objeto. Entendeu? Então, resumo pelo que você está falando, observando aqui como um espectador, empresário, investidor, que está olhando para isso, querendo saber o que é o certo e errado. O que assusta, que o pessoal estava falando, o Lula vai ficar elegível e tal, não sei o que, isso aí é a menor dos problemas, etc. E aí vai criar polarização ali, vai ficar aquele período chato de novo, do extrema-direita contra o extrema-esquerda, mas enfim, vamos ver se o pessoal aprendeu a votar, mas eu acho que não, vai continuar votando sempre nos extremos que não raciocinam muito ali, mas isso não é o problema. O problema é, primeiro, a gente demonstrar essa insegurança jurídica maluca para o mundo inteiro, mostrar que a gente julgou o negócio que fez sucesso no mundo inteiro, e de repente aquilo lá tudo é anulado porque estava corrompido, vamos dizer assim, né? Depois ter que voltar isso do zero, liberar todo mundo que estava preso, aí você imagina, né? Aquela história, né? Como alguém comentou aqui, por isso que a gente sempre tem que ter dólar, porque nesse país aqui é difícil. Esse ponto é a parte que é caótica e que a gente não pode ter muita paixão. E aí eu vejo assim, o STF é esquerdista. Olha, o STF decide de um lado do outro, feito um maluco. Depende da hora que você olha. Dependendo do dia da semana que você olhar, vai ter uma decisão a favor de alguém ou a favor de outro. O mundo ideal seria que ele dissesse menos. Essa aqui é a verdade. O ideal seria que ele dissesse menos. E o ideal é que algumas decisões fossem tomadas mais rápidas. Essa aqui é a verdade. Mas esse é o ponto que a gente não pode esquecer. A gente está diante de órgãos que eles têm uma análise que tem essa permeação política. Então, o ambiente... Então, tanto é que o Fachin começa a decisão dele, ele começa a decisão e fala assim, olha, agora nós chegamos no nível de maturidade para discutir esse caso. Balela!
Isso já podia estar na pauta há muito tempo. Aquela questão já chegou lá mais de uma vez para poder ser tratada. Não tem nada disso. A questão era o contexto que precisava. E precisava dar uma chacoalhada, essa que é a verdade. A gente precisa entender e colocar no contexto que o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República estão se espinhando, estão se estranhando. Faz parte do jogo. Alguém começa a crescer demais, eu vou lá e dou uma bagunçada. Mas não tem absolutamente nada decidido. Porque se a decisão do Fachin prevalece, a gente não tem nenhuma garantia de que o Lula está elegível. Está elegível hoje. Hoje. O que vai acontecer até o final do ano, a gente não tem a menor ideia. Ou até o início do ano que vem. Entendeu? Esse é o primeiro ponto, digamos assim. O segundo ponto é, a decisão não é absurda. A decisão ela é atrasada. E ela foi propositalmente atrasada. Tem que se destacar isso. E eu acho que o segundo, terceiro... Por que você acha que ela foi atrasada? Porque ela já podia ter sido feita há muito tempo. Ela podia ter sido feita lá atrás. Esse processo já podia ter corrido desde o início em Brasília, entendeu? E aí a gente teria evitado tudo isso. Teve aquele apelo popular muito forte por Curitiba, ninguém teve coragem de fazer isso antes. Exato. Faltou coragem, essa aqui é a verdade. E aí vão tacar pedra? Vão, a gente não tá lá para poder saber qual o tipo de pressão, mas fato é que foi isso que aconteceu. Né? Todo mundo tava vendo o que estava acontecendo, né? Quem estava assim. Mas, quando você falava em tirar um processo do Moro, era como se você estivesse defendendo a corrupção. E eu sempre argumentava, gente, mas se tem prova de corrupção, ou o juiz é corrupto, ou ele vai condenar também, qualquer juiz do país. Não é... Percebe? Quer dizer, que discursivamente não funcionava, não era coerente. Mas esse era o contexto que a gente vivia. E isso é ruim por causa dessa insegurança. E tá num momento, né, que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, isso é difícil que eu falo assim. Eu falo porque, né, a gente perde alguns seguidores falando isso, mas não tem problema. É difícil dialogar, né? Se você for usar o argumento certo, tentando fazer a pessoa entender, ela não acredita, né? Essa só acredita se você fizer um show de fake news e fizer uma teoria da conspiração, aí ela acredita, né? Então, por mais que você fale, não é possível, por que o cara não explicou isso em rede pública? Talvez você que está seguindo aí, que a maioria dos nossos seguidores são pessoas mais esclarecidas, nem entenda, mas para 90% do povo que está aí, que é completamente influenciável por essas coisas, né? Não entende mesmo, né? E acho que o detalhe mais importante no contexto todo é a gente perceber o seguinte, eu brinco muito fazendo analogia em torcida de futebol. Porque torcida de futebol é irracional, né? Ela não pensa, ela quer ganhar. Quer ganhar ainda que seja no grito. Essa torcida de futebol, às vezes a gente não pensa o seguinte, na prática, o que a gente tinha que entender é assim, somos nós e um monte de autoridade brigando por causa de poder, vaidade, status. Né? Então, assim, a hora que isso acontece o tempo inteiro. Então, ao invés de brigar por quem é santo e quem é bandido, a gente precisava entender, vamos dizer assim, que o judiciário, ele não é, nem nunca foi, um espaço de se fazer a plena justiça. Né? A gente discutia lá no grupo, olha, imparcialidade do juiz não existe. O Fachin não foi imparcial, me mostra um juiz que é. Aqui no fórum de primeira instância, não precisa ir para o Tribunal Superior. A gente precisa começar a acreditar menos na autoridade. Precisa ter menos fé em autoridade. E aí a gente começa a dar menos poder para a autoridade. E isso diminuiria drasticamente os nossos problemas. A gente não ia precisar ficar batendo boca em quem é herói e quem não é herói. Acho que a gente tem herói demais. Sim. E isso nos atrapalha. O Thales chegou aí agora. Então, Messi, pragmaticamente, assim, para a gente resumir, do ponto de vista jurídico, não foi uma decisão que realmente não tinha competência, né? Uma coisa que não tinha que ter sido feita mesmo. Do ponto de vista político, o Fachin queria, na verdade, preservar a Lava Jato, só que agora, do ponto de vista jurídico, voltando para o jurídico de novo, se o Gilmar Mendes e os outros lá conseguirem emplacar essa questão e for votado para deixar o Moro como suspeito, aí vai ser ruim, não vai ser o que o Fachin queria, que vai, na verdade, anular tudo para trás.
Seria mais ou menos isso que pode acontecer. Não impedirá que o Lula seja processado de novo, mas a chance de uma condenação, sendo muito realista, é muito próxima de zero. E pode gerar um efeito em cascata gigantesco em relação a outros réus. Tanta demanda já que esses caras já têm, o cara vai querer abrir uma Lava Jato inteira de novo, sei lá, não é possível, né? Você está entendendo? E com um detalhe, você há de concordar comigo que num contexto desse, a defesa é nada de braçada, porque com tudo suspeito, você vai ter que começar do zero. Se o cara pisar uma linha fora, ele vai brigar, vai chiar. Como eu falei, a defesa do Lula agora, por exemplo, ele já deve estar parado e preparando a catimba no processo. Como bagunçar esse negócio o máximo possível? Vamos ser pragmáticos de novo. Porque ele pode entrar de processo aí por ter ficado preso injustamente, por não sei o quê, de pagar as custas do processo. Esse advogado pode rachar de ganhar dinheiro do advogado. Vai fazer barulho. E aí o que acontece? Ou seja, qual é o cenário que a gente tem hoje? Uma discussão que ela tem um viés um pouco político, dentro de um processo, mas um viés político no Supremo Tribunal Federal, de um juiz do Supremo Tribunal Federal querendo manter a Lava Jato, talvez pensando no macro. Eu prefiro sacrificar um para poder manter o todo. O outro querendo botar fogo, chutar o pau da barraca, que é o Gilmar Mendes. A gente está numa incógnita gigantesca, porque a Carmen Lúcia não votou ainda sobre a suspeição do Moro. A época que aquele habeas corpus foi impetrado, que foi em 2018, ela não se manifestou, ela falou que aquele processo não tinha nem que ser julgado. Então ela não quis entrar no mérito, mas hoje ela ainda pode, então não tem o voto dela. O Cássio pediu vista do processo, ficou nítido que era para parar o julgamento. Por quê? Para poder baixar. Pedir um prazo. Ele pede vista, ou seja, ele recebe o processo para poder estudar o processo, ler o processo, pensar, e na prática era para ganhar tempo, fazer a poeira baixar, ver o que está acontecendo. Com certeza tem muita conversa de bastidor para poder entender qual que é o movimento. A gente não pode se enganar. E nesse ponto tem uma diferença do Supremo Tribunal Federal para a Suprema Corte dos Estados Unidos que é bem interessante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. As decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos são secretas. As discussões são secretas. Só sai o resultado. Então é muito interessante. Tem pessoas que acompanham e elas sopram mais ou menos o que está acontecendo. É muito engraçado. Os tribunais superiores no Brasil, eles têm uma figurinha chamada informativo, que são umas notinhas dos julgamentos. As pessoas não conhecem muito bem a origem desse informativo. É isso. Tem umas pessoas que ficam na Suprema Corte dos Estados Unidos e elas literalmente, todo mundo sabe. É um escondido que todo mundo sabe. Que elas vão soprando o que vai acontecendo. Mas a decisão oficial ela só sai no final. Os debates não são públicos. Então eles podem quebrar o pau lá e chegar num consenso, digamos assim, numa decisão meio tempo, e publica aquele negócio. No Brasil não, né? No Brasil as decisões são públicas. Mas exatamente por causa disso tem muita conversa de bastidor. Imagino que deva ter muita conversa de bastidor, porque a gente sabe que isso vai impactar toda a organização política. O que quem está pensando, quem está no mercado, quem está olhando, quem está produzindo, tem que começar a pensar agora para frente. Minha percepção. Aonde que se impacta? O Bolsonaro está olhando para essa decisão. E se essa decisão beneficiar o Lula, ele vai começar a usar a máquina cada vez mais para poder garantir a própria reeleição. Porque é assim que a banda toca. Então a gente vai começar a perceber o seguinte: decisões impopulares não sairão nenhuma. Esquece reforma administrativa, esquece reforma tributária, esquece. Não vai acontecer. E aí, ele mesmo acabou de falar, né? É uma pessoa que se elegeu falando em privatizações. Ele já deu um pronunciamento: privatização só no segundo mandato. Esse recado é muito claro. Tipo assim, você quer voltar a falar de privatização? Me elege de novo. Aí a gente pega o discurso do Lula que foi feito agora mais cedo, né? Logo depois da decisão. Candidato. Faltou o palanque e o voto em mim, porque o resto tinha tudo. Então a gente já começa a perceber o seguinte: minha percepção, da agora e início de 2022, politicamente é um ano morto. Morto no sentido assim, porque já tem eleição deflagrada, já as coisas já estão abertas. Resumindo, a gente não pode esperar a corrida eleitoral para 2022, esquece a agenda de reformas, pelo menos as principais, as grandes, importantes, que são impopulares no primeiro momento, né? Até o pessoal ver o fruto que isso vai gerar daqui a uns anos. É difícil sair alguma coisa agora, né?
quem comprou Petrobras naquela segunda-feira, como este que vos fala, errou. Porque não vai voltar para os 27. E aí, mas, de novo, né, assim, é aquela questão. O contexto político levou. Você comprou, você não escutou a gente na carteira, que você assina. Eu falei para não comprar. Não só. Mas a gente discutiu no grupo. Ali, né? Mas era só aquele pequenininho, né? Assim, pensando que ia voltar rápido. Voltou um pouquinho. Mas é aquela que você não tomou prejuízo, não é nada. Você não tomou prejuízo, já tá. É o menor dos problemas. Mas qual que é o ponto? Acho que o ponto de maior discussão que a gente precisa entender. As duas decisões, tanto a do Fachin, segunda-feira, quanto a decisão do Gilmar, elas são decisões juridicamente fundamentadas, elas não foram tiradas do cotovelo, mas as duas decisões têm um viés político. E ao contrário do que as pessoas acreditaram, e esse foi o mais engraçado de tudo, petista não tinha que comemorar essa decisão e o bolsonarista não tinha que criticar o Fachin. Esse é o ponto. E aconteceu exatamente o inverso. E eu acho que ele sabia disso. Em alguma medida ele sabia disso. Fez de propósito, fez sabendo que ele não ia ter que parar para dar explicação para ninguém, vocês que se debatam para lá. E quando a gente começou a ver as manifestações das autoridades, a gente começou a perceber que ninguém estava entendendo nada direito. Porque a questão é realmente complicada. Né? E aí foi até curioso, né? O Arthur Lira, ele fez um tweet que rodou, né? Ficou com a mas ele falou claramente, Luciano, eu não sei quem que está se beneficiando dessa decisão, se é o Lula ou se é o Moro. E é verdade. Aí eu falei assim, olha, eu fui o primeiro que pescou. Mas eu acho que o Fachin não estava contando que eles iam forçar a barra para poder julgar a suspeição do Lula. Talvez isso tenha fugido um pouco do controle. E quando foge do controle, aí o que vai acontecer para frente a gente realmente não sabe. Qual que vai ser o posicionamento do Supremo. A Carmen Lúcia, ela está com uma dificuldade, né? Porque o nome dela está envolvido. Se ela vai fazer ouvidos moucos ou não, a gente não sabe. O Cássio, ninguém sabe nada dele. Ele entrou então, agora, né? Ele entrou agora, você não tem muita referência. Mas ele foi colocado lá pelo Bolsonaro. A gente acabou de ver que isso diz relativamente pouco. Né? A gente não tem garantia de que isso vai ajudar a gregos ou vai ajudar a troianos, digamos assim. Porque para quem chegou depois é porque você citou que o Fachin foi colocado lá pela Dilma e foi o cara mais defensor da Lava Jato de todos, ferrenho, né, da Lava Jato. Exato. A própria Carmen Lúcia também, ela também foi indicada pelo Lula e ela também é uma dos ministros que mais apoiou e que mais referendou, né, que manteve todas as decisões da Lava Jato. A gente não tem muito essa questão aqui. Então, assim, a discussão central, assim, para ser pragmático, a gente não pode ter a ilusão de que o STF não é um órgão político, porque ele toma decisões políticas. Esse modelo ele não é inventado no Brasil. Não é. A gente não inventou esse modelo, ele existe. Eu dei um exemplo recente sobre isso. A última juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela faleceu no finalzinho do governo Trump, teve até aquela discussão que ele nomeou a juíza. Ela, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o cargo é vitalício de verdade, a pessoa só sai quando morre. Ela tinha 92 anos. 92 anos. E ela declarou publicamente que ela não ia se aposentar enquanto Trump fosse presidente, para ele não ter oportunidade de colocar uma pessoa na Suprema Corte. Mais político do que uma declaração dessa não tem. Você há de concordar comigo. Acabou que ela morreu antes, não deu errado. E o Trump pode colocar, né? Ainda ficou a discussão ali do pessoal querendo que não fosse o Trump, que estava no final do mandato, e ele falando que tinha que ser ele mesmo, né? Exato. Acabou que ele conseguiu, né? Mas esse é que é o ponto. Assim, ou seja, os tribunais eles têm viés político. Os tribunais constitucionais têm esse viés político. Eles vão tomar essas decisões políticas. Qual que é o problema que a gente precisava discutir no Brasil? Não é se ele defende o Lula ou se ele defende o Bolsonaro ou quem que ele defende. É que ele tá decidindo demais. A gente está começando a entregar para o judiciário decisões que são políticas. E esse é o principal ponto de discussão. E essa é a parte que não é positiva, essa é a parte que o investidor olha e ele se preocupa. Não, e não são políticas, né? Até econômicas. Tem várias decisões econômicas que caem no colo do judiciário que não é uma pessoa formada economicamente para tomar decisão. Exato.
Então, a grande discussão ela é muito maior do que defender fulano ou ciclano. A grande discussão é o judiciário ele precisa ser menor, ele precisa ter menos poder. Mas aí eu volto para o próprio Supremo Tribunal Federal. Né? O Luiz Roberto Barroso, que é outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala muito que aonde tem vácuo de poder, alguém ocupa. Aonde tem vácuo de poder, alguém ocupa. Isso é fato. Fato. Não existe vácuo de poder. E aí o que acontece? Quando o legislativo se apequena, quando o executivo se apequena, o judiciário cresce. Se a gente tivesse um legislativo mais robusto, mais presente, tivesse um executivo mais robusto. Eu não estou falando do Bolsonaro, isso é de anos, tá? Isso é uma construção que vem sendo colhida há anos. Talvez o judiciário não precisasse atuar tanto nesse palco. Né? Então, assim, a gente foi dando espaço para esses atores. Tá? Sim. Acho que essa discussão, essa discussão maior precisa ser travada nesse contexto todo. A minha esperança nesse contexto todo, para ser sincero, que na verdade acho que é uma esperança inocente, é se o Skype, que eu não sei se finalizou. Voltou aqui, né? Voltou aí, tá escutando? Beleza. Tô. Bom, então acho que já deu a nossa horinha aqui. Sim, sim. Queria te agradecer, mestre. Brigadão. Valeu demais. Pessoal, quem quiser ver, também dá uma acompanhada lá no Instagram do Hudson, hudson.cambraia. Eu vou marcar aqui no vídeo, eu marquei ele no Stories e tudo. Se vocês tiverem dúvida, mandem nos comentários. O que eu não souber responder, eu vou falar no Hudson, me ajuda lá, responde essa claro. aqui que eu não vou... Isso aqui eu não sei responder, não. A parte jurídica aí. Mas eu espero que tenha sido... Eu espero que tenha sido claro, porque é complexo mesmo, dá trabalho, é muita coisinha. Quando a gente vai falar, às vezes cada termo você trava, porque tem um mundo para poder explicar uma palavra. A gente precisa tentar ser mais pragmático e às vezes, quando a gente vê no noticiário, na televisão, nos jornais, você vê assim, aí eu olho e eu sempre falo, né? Eu vejo umas notícias jurídicas do judiciário e eu penso assim, caramba, ainda bem que a gente tem o nosso grupo lá para conversar de economia, porque se os caras falam isso de direito, imagino que eles falam de economia que eu não entendo, porque eu não tenho informação. Né? Então, assim, isso dá trabalho, é importante a gente ter esse espaço para poder conversar mesmo. Muito obrigado, e aí o que puder, o que precisar, para a gente trocar ideia e esclarecer, estamos aí. Valeu demais, pessoal. Obrigado aí. Abraço, obrigado a todo mundo. Pela presença, pelos elogios. Só tem elogio para você aqui, Hudson. Elogia até manda parar os amigos aqui, a Fernanda, o Rafa Arruda. O Rafa é procurador aqui também, tá aqui assistindo a gente. O Thales, o Rafa faz parte do LEAD. O Thales, lá do Arte Frágil, o Johnny. Bacana, pessoal. Se tiverem dúvida, comentem aí depois e a gente vai falando. Fiquem com Deus. Valeu demais. Valeu, tchau, tchau. Abraço, tchau.